Estamos de volta, agora são 11 horas e 16 minutos e como hoje é feriado nacional, muita gente aproveita o momento para viajar com a família. E um borracheiro de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, criou um cenário para impactar os motoristas. A intenção dele é fazer com que os condutores reflitam sobre a importância de manter a segurança nas estradas. E quem vai contar para a gente sobre essa história é a Sulamita França. Rodrigo é motoboy e durante a profissão já se envolveu em acidentes de trânsito. Vários acidentes aí, as pessoas às vezes encostam na gente, às vezes a gente está no dia a dia andando muito de moto, então a gente está bem vulnerável. Foi pensando em alertar os condutores que Edinho criou um cenário impactante em frente à sua borracharia. E realmente a cena impressiona. Representação de partes de corpo humano, carros danificados por batidas e um caixão com uma mensagem extremamente importante. Com certeza todos já me conhecem, mas não faço mal a ninguém, ao contrário das drogas e do álcool. Se você não parar, em breve estaremos juntos. Há mais de 20 anos eu trabalho com um projeto de Paz no Trânsito Dentro, um trabalho de conscientização contra a violência no trânsito. E eu já perdi muitos amigos por causa da imprudência, da violência no trânsito, que mata muitas pessoas. E nós perdemos entes queridos por causa da imprudência de vários motoristas. Então eu vejo que eu estou fazendo a minha parte. Eu não posso aqui colocar uma boneca para conscientizar o motorista, mas sim eu tenho que colocar uma coisa impactante para que o motorista passe e olhe e fale, meu Deus, eu tenho pessoas que são importantes para mim aqui dentro desse veículo. A ação tem uma grande visibilidade, principalmente porque a avenida dá acesso à BR-267, via que registra uma grande incidência de abusos de velocidade, ultrapassagens em local proibido e acidentes fatais. Então, assim, a pessoa passa, leva o susto, e aí para pensar, sai daquela hipnose diária e fala, caramba, peraí, eu tô pegando estrada, tô com meu filho no carro, tô com minha mulher no carro, são pessoas que eu amo, que eu quero bem, então, cara, se eu não for responsável o suficiente, vai acontecer isso aí comigo. E só da pessoa passar aqui, ela vê esse caixão aí, ela tá com a família dela no carro, essas coisas assim, o cara vai pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa de errado aí. É claro que antes de colocar o pé na estrada para fazer aquela viagem bacana, é super importante revisar o carro. E claro, começando detalhado por aqui, pelos pneus, para fazer uma viagem mais segura. É a segurança da sua viagem. Você tem pessoas importantes ali dentro, a pessoa muitas das vezes ele acha que um pneu careca ele vai conseguir chegar até um destino. Em todos os pneus tem uma marca TWI, Ele é 1,6 milímetros de suco, que é da borracha do pneu. Ele já mostra uma marca nele que já é para você trocar o pneu. Então a pessoa que não é apta para olhar isso, vá numa pessoa, num borracheiro, numa autorizada, numa oficina mecânica, e ele com certeza vai orientar ele a hora mais certa de trocar os pneus. E mudando um pouco de assunto, que o Brasil está com níveis de inflação e desemprego recordes, a gente já cansou de falar aqui no nosso programa, Mas a situação não está ruim só por aqui não. Outros países na Europa e também os Estados Unidos estão sofrendo com a alta da inflação. E nós conversamos com o economista para entender e explicar os motivos e os impactos dessa situação nas nossas vidas. Pois é, a inflação tem sido terrível nesses últimos meses. Nós brasileiros temos sentido muito, não é de hoje, desde o final de 2020, ao longo de 2021, mas não é só a gente que tem sofrido com alta de preços. Países grandes como Estados Unidos e vários países na Europa também têm sentido alta de preços. Nessa sexta-feira foi divulgado o índice de inflação do mês de maio nos Estados Unidos e ele veio bem acima do esperado. Nos Estados Unidos, a inflação tem sido a mais alta dos últimos 40 anos. Na Europa, de uma maneira geral, tem sido a maior inflação da zona do euro desde que a moeda euro foi criada no início dos anos 2000. Então a inflação, infelizmente, tem sido um fenômeno mundial. De uma maneira geral, o que tem acontecido aí no mundo? Se a gente pegar no Brasil,
O Brasil ele tem algumas particularidades. A gente sofreu lá pelos idos de 2020, 2021 também, com questões climáticas. Secas em algumas regiões, muitas chuvas cheias em outras, que tem provocado o quê? Prejuízos na lavoura. E isso, com uma menor oferta de alimentos, os preços têm ficado mais caros. A própria seca em algumas regiões, ela contribuiu para a crise hídrica, que todos nós conhecemos. E como a gente tem um modelo de geração de energia elétrica que depende basicamente da hidroelétrica, né, da água, afetou a geração de energia elétrica e o preço da energia elétrica subiu muito. Caiu agora recentemente, nesses 2 últimos meses, por conta da mudança da bandeira tarifária, mas ainda continua caro. Energia elétrica mais cara se dissemina por toda a economia. Petróleo, preço do petróleo. O preço do petróleo tem ficado alto, tem subido e isso tem contaminado os demais preços dos derivados, tanto aqui quanto no mundo. Então, especificamente no Brasil, né, são essas causas, além da incerteza política, que ainda agrava, né, a alta do preço do dólar. Muitos dos nossos produtos, né, que nós exportamos, né, como o próprio nome, né, são exportados, são cotados em dólar. Se o preço do dólar está mais alto, há um estímulo a vender mais lá para fora, menos produtos aqui, o preço sobe. E por outro lado, o que nós importamos também fica mais caro, porque o dólar está mais alto. Infelizmente, é uma tempestade perfeita. Bom, agora, quando a gente analisa países como países da Europa, Estados Unidos, a alta tem se dado basicamente pela questão da energia, né? Pela questão do petróleo, pela questão dos alimentos. E o que a gente tem observado? Mesmo no ano passado, com a alta do preço do petróleo, né, os combustíveis e derivados também têm ficado mais caros no resto do mundo. Veio agora, né, desde o início do ano, a guerra na Ucrânia. Então essa guerra na Ucrânia contribuiu ainda mais para agravar tanto o preço do petróleo, como também o preço dos alimentos, porque a Ucrânia, a Rússia, tem uma participação importante no mercado internacional, tanto do petróleo como de alguns grãos, de alguns produtos. E tem provocado, não é, uma diminuição aí na oferta e o preço tem aumentado. Mas mesmo antes da própria guerra da Ucrânia, ainda lembrando a pandemia lá em 2020 provocou o fechamento, o lockdown de várias empresas ao redor do mundo. À medida que a vacina foi aumentando, foi ampliando, o número de mortes diminuindo, a economia reabrindo, as empresas não conseguem reabrir de uma hora para outra. Reduzir a fechar é mais rápido, mas reabrir e reativar a produção não é tão rápido assim. Então, houve um desarranjo nas cadeias produtivas. Enquanto nós estávamos recuperando da pandemia, as cadeias produtivas se reestruturando para poder voltar a ofertar aí os insumos, as matérias-primas e os produtos de uma maneira geral, vem a guerra e provoca um novo desarranjo nessa ordem global. Então, a guerra contribui para o aumento de preços. Então, enquanto essa guerra durar, vai trazer prejuízos para a economia mundial, dos preços dos combustíveis, dos preços dos alimentos. Então, vai depender muito do comportamento. Quanto mais tempo essa guerra durar, piores, né, serão os repasses em termos de preços para os alimentos. E pior ainda do que aumentar preço é se houver desabastecimento, porque vai faltar em algumas regiões do mundo. Minhas expectativas são o seguinte: torcer para que essa guerra acabe o mais rápido possível e para que não apareçam novas variantes de Covid, para não ter que haver novos lockdowns, para que a economia possa se recuperar, a produção possa aumentar e com isso os preços começarem a cair. Eu espero que essas breves palavras tenham contribuído aí para esclarecer um pouco, né, aos telespectadores sobre por que da inflação, o que está acontecendo com a inflação e como que ela nos afeta e como não só tem nos afetado, como tem afetado aí vários países do mundo. Agora são 11h26 e se tem um negócio que me deixa feliz é resenha e ainda falar de esporte. Claro que no próximo intervalo o Gabriel Luterbach vai estar aqui no estúdio com a gente, trazendo a resenha esportiva. Pega o café e volta rapidinho, que daqui a pouco a gente já está aí. Você tem algum casaco, blusa ou cobertor sobrando aí em casa? Doe para a campanha do Agasalho 2022.
O ponto de coleta é na Estácio, que fica na Avenida Presidente João Goulart, número 600, no bairro Cruzeiro do Sul, em Juiz de Fora.